E aí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo no canal Li no Livro. E hoje eu vou trazer 8 dicas de livros para ler em um dia, ou pelo menos muito rápido. Já vou adiantar aqui que eu não sou o tipo de leitor que lê, assim, livros super rápidos, livros em um dia. Eu acho que teve um dessa lista, na verdade, que eu li num dia só. Mas eu quis trazer, então, uma lista de livros rapidinhos, que é sempre legal. Eu gosto, por exemplo, quando eu pego um calhamaço, depois que eu pego um calhamaço, eu pegar um livro curtinho pra tirar aquela ideia de que demora muito ler uma história, ou colocar entre dois calhamaços, eu acho bastante legal. Então eu decidi trazer essa lista de livros que são super rapidinhos de ler. Se você sentar ali e passar um dia inteiro lendo, provavelmente você vai terminar ele. Alguns são bem pequenininhos mesmo, como eu vou falar. Alguns são assim daquela leitura que você engole porque a história é muito boa. E então vamos a eles. O primeiro livro que eu trago então é Hellraiser, do Clive Barker, que eu li, na verdade, acho que em 2019. Foi o primeiro livro dele que eu li. Tem, vamos ver aqui para eu não falar bobagem, 150 páginas. É quase entre uma novela ali e um romance. Aqui a gente vai acompanhar basicamente o Frank, que ele vai ali rodar o mundo atrás de prazeres diferentes, de prazeres assim um pouco mais intensos, já que ele tem uma vida super louca e ele já tá entediado com ela. E ele vai se deparar então com a caixa Le Marchand, que promete trazer aí um prazer fora de série. Acontece que, na verdade, a caixa é um portal que vai levar até os Cenóbitas, que são os sacerdotes do inferno. E o que pode ser prazer para os Cenóbitas não é, com certeza não é prazer pra gente. Essa história ela é muito bacana, ela tem um clima assim super característico do autor, do Clive Barker. Eu já li aí, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o autor e sobre os livros dele que eu li, vou deixar aqui em cima nos cards. E é muito bacana, essa história aqui com certeza vai trazer assim puro o que é o terror dele. Eu acho que vale muito a pena ler. Ele é super rapidinho porque você quer muito saber o que vai acontecer. E na verdade, apesar de trazer os Cenóbitas aqui como na sinopse, não vai ser sobre eles que vai ser o livro, vai ser bem mais sobre o Frank e sobre a Julia, que enfim vai aparecer no livro. Mas eu acho que quanto menos você souber para ler, melhor ainda. E se você tá procurando aí uma experiência um pouco diferente, um pouco fora da caixinha, com certeza Hellraiser vai trazer isso pra você e não tem erro. Com certeza você vai gostar. Ó, selo de aprovação da Lilia. O próximo livro que eu trago, então, é O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. Esse aqui, como eu falei, foi o único livro que eu realmente li num dia. Eu li ele num 1º de janeiro, inclusive eu comecei de manhã e acabei de noite, acho que entrando assim um pouco na madrugada. Esse aqui é a versão da Best Bolso, que tem 230, 240 páginas. E tem uma outra versão que, se eu não me engano, é do Globo Livros, que é um pouco melhor. Essa versão aqui é bem ruim, tá? Dá pra você ver, do outro lado da página é branca e você consegue ver do outro lado da página, é meio ruim. Mas eu gosto deles porque eles são bem molinhos e é bem confortável, você pode segurar ele de tudo que é jeito que ele para. Então é bem legal. E essa história aqui vai se passar numa fazenda, ali uma propriedade grande, em que a matriarca dessa família, ela vai ser assassinada. Ela tem mais outros 2 filhos, tem uma moça que mora ali, que mora assim meio de favor, ela tem uma amiga, enfim, ela tem um marido que é do 2º casamento. Então todo mundo ali vai ser suspeito pelo assassinato dessa mulher. E é claro que o detetive Poirot, que é o famoso detetive da Agatha Christie, vai se envolver no caso para começar a investigar o que realmente aconteceu nessa história. E vai ser muito legal, é muito bacana, porque ele tem diversas viradas de mesa ao longo da trama, inclusive um personagem que você diz assim, não, esse eu tenho certeza que é o assassino. Daí daqui a pouco ele no meio da história, ele, sei lá, é preso. Daí você pensa, não, nada a ver, né? Porque agora ele é preso, ele não é mais suspeito. Enfim, é muito louco, é muito legal, tem várias pessoas, cada um tem suas motivações. A forma como ela constrói, como ela amarra essa história é muito legal. E a história por trás desse livro também é bem bacana, porque ela escreveu falando pra irmã que ela podia escrever livros de suspense, de mistério, e ela ia provar pra irmã dela que ela conseguia prender a atenção dela por, enfim, 250 páginas. E, enfim, é Agatha Christie na sua pura essência, e é muito legal por ser o primeiro livro e já ser muito bom. Foi um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei. Então,
super recomendar. O próximo livro, eu não tenho a versão física aqui, então vou deixar o e-book aparecendo aqui do lado, que é Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que é um super clássico da ficção científica. Esse livro eu baixei ele, na verdade, no Kindle, e era uma época que eu não tava lendo muito, eu comecei ele, mas eu não tava muito engatada, foi naquela época pré-loucuragem de livros. E, enfim, depois que eu comecei a retomar as minhas leituras, eu retomei a leitura dele, e é muito bacana, porque eu tinha assistido a adaptação com Will Smith, que na verdade é basicamente uma inspiração, né? E é muito legal essa história. A gente vai acompanhar um cara que ele ficou ali sozinho, o mundo sofreu o apocalipse, na verdade, em vez de no filme ser zumbi, ali são vampiros. E ele ficou basicamente sozinho, todo mundo que ele conhece morreu, se transformou, e ele não sabe o que aconteceu. É muito legal acompanhar, tipo, essa solidão que ele passa, ele tentando buscar ali muitas vezes resolver o problema, e é uma história muito, muito, muito boa, vale muito a pena. Se você já assistiu o filme, a adaptação, as antigas eu não assisti, então eu não posso dizer, mas essa adaptação de 2005 vale completamente a pena assistir, ler o livro, porque é outra história, é outra pegada, e apesar de eu gostar muito do filme também, eu acho que são duas histórias bem ali distintas, e que você diz, você não vai se arrepender da experiência. Ele é um livro que na sua versão física, ele tem 360 páginas, o que parece ser um livro bem gigante. Só que a diagramação dele é bem grande nesse livro, então as margens são bem grandes, a parte escrita é menor e as letras são bem grandes, então eu acho que pelo caráter de você querer muito saber o que vai acontecer, e o livro em nenhum momento pra mim foi cansativo, eu acho que você consegue ler esse livro numa porrada só, e vale muito a pena conhecer essa história. Outro livro que eu também não tenho a versão física, que eu li em e-book, é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que é quase que uma novela, aí vai ter suas 150 páginas, e é uma história bem interessante. Confesso que dentre esses aqui que eu já citei, esse eu acho que é um dos que é mais difícil de ler por causa da escrita um pouco mais antiga, um pouco mais rebuscada. Mas aqui a gente vai acompanhar a história de um velho, que é um pescador, e faz muito tempo ali, eu não vou lembrar exatamente quantos dias, mas sei lá, uns 2, 3 meses que ele não pesca nada, e ele sobrevive disso, o que é extremamente, complicado. E ele costumava ter ali um aprendiz que ele levava junto para ensinar a pescar, e como ele ficou todo esse tempo sem conseguir pescar nada, o pai desse menino fez ele trocar de embarcação e pescar num outro barco, num cara que realmente pega mais peixes. E esse velho, então, ele é basicamente abandonado, e ele sai pescar sozinho. Então, cada dia que ele sai naquela, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo. E a gente vai acompanhar um dia ali, que vai ser um dia muito peculiar na vida dele. E, enfim, não vou contar o que vai acontecer, mas é muito bacana. Só que ele é um livro bem mais lento de ler, ele é bem mais denso. Confesso que teve em diversos momentos ali que eu estava um pouco cansado, tava tipo, vamos, onde é que vai dar isso? Mas, ao mesmo tempo, ele é um clássico, então você tem que encarar ele com outros olhos, você tem que ir com uma atitude diferente. Mas o final é muito bacana, é muito legal o que acontece. Você acaba o livro naquela sensação, assim, que experiência muito louca, muito massa acompanhar esse dia, basicamente, desse velho. O velho porque chama o velho, tá, pessoal? Não tô falando que ele é velho, não tô sendo pejorativo aqui, eu acho. Enfim, mas é muito bacana, e eu quero muito ler mais coisas do Hemingway. Eu sei que vai ser uma leitura um pouco mais densa, então tem que se preparar, tem que ir sabendo o que você vai encontrar. Mas eu super indico, acho que vale muito a pena. E é um livro relativamente curto, que se você estiver empenhado e se você se envolver na história, vai passar super rápido. Agora eu trago um conto. Aí eu acho bem difícil a definição entre conto e novela, mas enfim, a divisão ali, mas eu acho que é quase um conto, que chama O Adulto, da Gillian Flynn, que é uma autora super famosa, conhecida por Objetos Cortantes, entre outros. E acho que Garota Exemplar também é dela. Eu queria conhecer a escrita dela, porque eu já tinha assistido o filme do Garota Exemplar, já tinha começado a série do Objetos Cortantes, então, enfim, já bem que conhecia essas histórias e queria conhecer um pouquinho da escrita, mas sem, enfim, pegar um livro muito grande para ler. Eu acabei pegando esse conto, O Adulto, que é muito legal, é muito bacana, o plot dele é muito legal. A gente vai acompanhar uma menina ali que ela trabalhava meio que como cartomante, e, enfim, ela era muito boa em enganar as pessoas, né? Ela tinha uma chefe dela ali que era super charlatona. E numa dessas leituras que ela faz pra uma mulher, essa mulher se queixa que o enteado dela tá meio que possuído, meio que
está sob influências sobrenaturais. E ela meio que ali na brincadeira, ela topa ir lá na casa da mulher, fazer uma limpeza espiritual, que ela mora numa mansão muito grande. Ela topa ir lá fazer uma limpeza pra arrancar dinheiro da mulher mesmo. Mas acontece que quando ela começa a entrar nessa casa e conviver com essa menina, com esse menino, ela percebe que realmente ele é muito sinistro, super estranho mesmo, e está em lugares assim que não deveria. Enfim, como é um livro, um conto bem curtinho, eu não posso falar muito sem entregar a história, mas o clima desse conto é muito sinistro e eu gostei demais, gostei da escrita da Gillian, então deixa aí essa dica que é uma leitura assim, ó, super rápida. Eu acho que eu esqueci de comentar, mas esse conto da Gillian Flynn tem 64 páginas, pelo menos era o que o Kino mostrava. Eu não sei se a versão física também é assim, se tem versão física, eu não cheguei a checar. Mas enfim, como eu disse, super rápido. E é claro que não podia faltar meu queridinho nessa lista. Eu trouxe Carrie, a Estranha, do Stephen King, que é uma história que eu não esperava gostar tanto assim. Eu ouvi muitas pessoas falando mal desse livro. Eu acho que realmente quando você lê obras tão grandiosas como, sei lá, Dança da Morte, como It, você pegar uma leitura de 200 páginas pode trazer um pouquinho assim de, né, decepção, mas com certeza eu adorei, ainda mais levando em conta que é o primeiro livro que ele publicou. É uma história que me tocou bastante. Eu acho que o terror que tem aqui não é o terror que a gente conhece tanto do baile no final, mas é o terror que é o bullying que a Carrie sofre. Eu acho muito preocupante as pessoas que não simpatizam e não têm empatia por ela, pelo que ela passa. É claro que longe de mim a tentar achar uma desculpa pelo que ela faz, mas você consegue pelo menos entender o ponto de vista da personagem, tudo que ela sofre, o ambiente tóxico familiar que ela vive, a negligência por parte dos vizinhos da escola. É perfeito. É muito bem escrito, eu acho muito legal. E o Stephen King conseguiu fazer uma história sobre uma menina, sobre uma mulher, né, na fase da adolescência, ali passando por todas as transformações, e realmente um homem escrever sobre isso e ser tão tocante, ser tão sincero, é realmente muito legal. Não é à toa que ele ia se tornar o mestre do terror. Ele é muito bom em construir personagens e aqui ele faz isso muito bem com a Carrie. Então fica aí minha dica. Esse livro eu não, como eu disse, eu não li em um dia, mas se você se envolver pela história, vai embora, porque se você não conhece o final, que eu acho que é bem difícil, eu já conhecia, já tinha assistido os filmes, mas se você não conhece, com certeza você vai devorar esse livro. Mais um classicão aí pra lista, Romeu e Julieta, do Shakespeare. Eu entrei num projeto aí, seguindo mais ou menos uma booktuber que tava fazendo um projeto de ler todas as peças do Shakespeare, que é a Tatiana Feltrin. E eu acabei acompanhando só a primeira e a segunda peça. Depois eu comecei a ficar um pouco chateada porque eu não tinha acesso às traduções melhores, as melhores edições. Eu estava acabando lendo no Kindle Unlimited em algumas versões ali daquelas que tem tradução, sabe, bilíngue e tudo mais. E não eram umas traduções muito legais. Eu acho que inclusive me atrapalhou bastante de gostar um pouco mais dessa história. Mas eu acho que vale super a pena conhecer, porque todo mundo conhece Romeu e Julieta, todo mundo pelo menos tem algum tipo de contato, seja de referências da cultura pop. E vai contar ali sobre um casal de namorados, né? Um casal de amantes, que eles são filhos de duas famílias que se odeiam, são tipo super... se odeiam a ponto de se encontrar na rua e se duelar e se matar mesmo, porque naquela época era muito louco as coisas. E, enfim, um é de uma família, o outro é da outra, as famílias se odeiam, eles jamais poderiam viver felizes, mas eles super se amam. E, enfim, vai ter um final super trágico, porque é uma das tragédias de Shakespeare. Se você ainda não conhece, então não vou dar spoiler. Mas eu acho que todo mundo conhece. E é muito legal, é muito impactante. Eu fiquei super surpreendida como tem muitos personagens legais em volta do Romeu e Julieta, do Romeu e da Julieta, que eu acho muito legal. Tem um tom aí bem engraçado mesmo, bastante personagens muito... que traz assim, um toque de comédia pra história. Também é muito legal como eles constroem tudo isso, né? Diversos personagens muito bacanas, alguns meio caricatos, mas outros muito bacana. Enfim, foi uma experiência muito legal, eu gostei bastante. Eu tinha muito medo de ler Shakespeare, mas eu acho que ele era um escritor bem mais popular, então talvez o que trava mesmo é a tradução mesmo, da escrita da época, de todo o vocabulário que traz nele, mas de uma forma geral eu acho que é muito bacana. Mas ao mesmo tempo são peças e geralmente peças são feitas para serem encenadas, né? Então é uma outra experiência, com certeza. Se um dia eu tiver a oportunidade de assistir um teatro bacana, bem produzido, eu vou com certeza assistir essas peças dele,
porque o cara era muito massa. E por último, mas não menos importante, eu trouxe uma das minhas queridinhas do ano passado, que é a Taylor Jenkins Reid com Daisy Jones and the Six. Esse livro aqui vai ter 350 páginas. Ele não é um livro pequeno, ele não é um livro, sei lá, super pequenininho. Mas ele é um livro que ele é muito envolvente e ele é narrado na forma de entrevistas. Vai contar a história de uma banda fictícia da década de 70 que fez um baita sucesso e acabou justo no auge, no final da primeira turnê, assim, que foi um sucesso absurdo mundial. E eles acabaram, enfim, ninguém sabe por quê, e decidiram alguns anos, muitos anos depois, na atualidade, a gente vai acompanhar, então, entrevistas com todas as pessoas envolvidas, os membros da banda, os produtores e tudo mais, para descobrir o que realmente aconteceu naquela época e por que a Daisy Jones and the Six acabou. E é muito legal essa história de você escrever como entrevistas, que foi uma sacada muito massa da Taylor Jenkins Reid, traz para o livro uma fluidez enorme, você sabe os diversos pontos de vista da história, não é uma verdade universal, não é só uma pessoa que conta essa história, então é muito bacana. Eu devorei esse livro, eu acho que eu li em 2 ou 3 dias, não li assim tudo num dia só, porque eu só li à noite, né? Mas com certeza se você pegar aí, acho que é difícil você conseguir largar antes de descobrir o que vai acontecer nessa história. Então eu decidi pôr ele nessa lista porque ele realmente é um livro que, se você engatou na história, você não consegue parar mais. E, enfim, fica aí uma das dicas de livros para ler super rápido. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Essa foi a minha listinha que eu decidi trazer. Na verdade, eu vou fazer várias dessas aí ao longo do ano, ou dos anos, enfim. Porque eu acho bem bacana trazer alguns livros que são pequenininhos ou que você consegue ler muito rápido por causa da história mesmo. E que traz aí uma engordadinha nas metas da gente, que todo mundo gosta. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui embaixo o que você achou. Se você não leu, eu vou deixar aqui na descrição os links para você comprar com o link do canal, que você não vai pagar nada mais por isso. E eu vou receber uma comissãozinha que ajuda a incentivar o Li no Livro. E obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho, todas aquelas coisas. E a gente se vê então por aí.